Bom dia, mais uma vez. Acho que é simbólico esse momento, visto que estamos em meio a uma campanha eleitoral e que a Câmara funcione e tem esses embates aqui importantes que beneficiam nossa gente. Eu quero começar fazendo uma crítica, porque hoje nós estamos com algumas associações importantes aqui dessa cidade que estão sem assistência do Poder Municipal, da Prefeitura, com a justificativa de um sistema que está parado. Então, a associação, semana passada, inclusive, tem na verdade um mês, quero aqui, inclusive, agradecer aos vereadores de situação que se disponibilizaram, fizeram doações para o abrigo São Felipe Neri, que é uma instituição mantida pela Igreja Católica e que atende criança em situação de risco. Essa associação ficou de firmar um convênio com a Prefeitura já faz algum tempo, autorizado pelo prefeito Ademar, inclusive, que acompanha a situação. Eu só não sei se o prefeito Ademar sabe que, por conta desse sistema, o contrato ainda não foi feito. Assim está com a Pestalozzi, assim está com a PAI, e eu gostaria de fazer esse apelo aqui, porque eu tenho certeza que essa é uma situação, visto que o prefeito autorizou que seja resolvida há muito tempo e que ainda não foi firmado por conta de um sistema, né? E esse sistema, esse bendito sistema, quando não funciona, atrapalha a saúde, atrapalha a educação, atrapalha essas associações que deixam de receber um benefício que era importante para a manutenção. Inclusive hoje, mais uma vez, as pessoas responsáveis pelo espaço me ligaram, sabe? Vai se começar uma campanha, inclusive hoje na cidade, solicitando apoio, os vereadores que puderem colaborar com qualquer que seja o valor, com o que for possível, com compras também, com alimentação, eles orientam a levar lá no espaço, que será bem-vindo. Então eu gostaria de pedir que o secretário Sérgio Paiva, secretário de governo, o prefeito Ademar Delgado, intervenha, porque a situação está complicada. Inclusive o companheiro Gilmar, que faz uma ação importante lá no Centro Zoonose, Gilmar é filho de Camaçari, se formou pela Universidade Federal da Bahia, em medicina veterinária, hoje comanda esse centro, que é importante o trabalho que eles fazem aqui em Camaçari. Toda a equipe, inclusive de gente concursada, que trabalha, inclusive dia de feriado, entendeu? Para poder cuidar da cidade, precisa de um pouco mais de assistência. E Gilmar falou também que a licitação tinha sido preparada e que não foi resolvida por conta desse bendito sistema. Então, por favor, prefeito Ademar Delgado, por favor, secretário Sérgio Paiva, intervenham nessa questão desse sistema, porque as associações estão passando por uma situação catastrófica, caótica. São crianças que ficam sem auxílio, que ficam sem alimento. Essa questão da Igreja Católica, por exemplo, que eu tenho acompanhado um pouco mais de perto, já está se correndo o risco de, se não resolver até o final desse mês, por conta do sistema, eles vão ter que entregar a casa, que é um espaço Nova Vitória, que é alugado. Então eu gostaria de contar com o apelo de todos, informar isso. Da mesma forma, eu queria pedir ao secretário Marco Antônio um apelo encarecidamente que ajude as federações do município de Camaçari. Essa casa, nós aqui vereadores, vereador Gilvan, vereador Marcelino, vereador Patrícia, principalmente a bancada do PT, que fez as articulações, que participou dos eventos junto com o prefeito, junto com o secretário, toda essa casa que assinou vários projetos, eu apresentei aqui quase todas as leis existentes nesse país, para que a gente beneficiasse o esporte, para que a gente pudesse dar uma dinâmica melhor para o esporte, sabe? Não há mais justificativa a não ser a falta de vontade ou a força de vontade para se resolver isso. Me parece que também é o sistema, mas eu queria pedir ao secretário Marco Antônio que acompanhasse um pouco mais disso. O vereador Jorge Covello aqui citou uma situação aqui que aconteceu em relação ao Fut7, que é justamente por conta da ausência de pagamento das federações, né? Já tem um ano de atraso, inclusive. Os projetos que nós apresentamos foi no ano passado, justamente para garantir que esse ano a dinâmica do esporte municipal fosse outra, que os atletas tivessem condição de participar, que tivessem condição de atuar, né? O executivo ainda não respondeu sobre a verba que será destinada para o fundo do esporte. Nós estamos esperando. Marco Antônio já botou o Conselho do Esporte para funcionar. Parabéns por isso. Já se fez, acho que já está na terceira ou na quarta reunião. Mas se não tiver o fundo, se não tiver o dinheiro, se não tiver a verba, vamos perder mais um ano. Então eu gostaria, secretário Marco Antônio, secretário Sérgio Paiva, prefeito Ademar, que vossas excelências prestassem um pouco mais de atenção, para que a gente não passe
mais 2 anos, mais 3 anos, mais 20 anos, mais 50 anos nessa mesma situação. Depois, falar sobre essa questão que Jorge traz aqui, dessa questão das placas. Realmente é um problema esse negócio de lascar a placa. Eu acho que tem que prender mesmo, isso é ação de polícia, isso é crime, isso é vandalismo, sabe? Eu acho que toda a bancada do PT concorda com isso. Nós estamos à disposição, no que for possível, para poder a gente achar uma saída, sabe? Porque não sou eu quem vou dizer quem começa com essas coisas. Eu sei que elas existem e que precisam ser resolvidas, e é errado, é crime, e as pessoas que se disponibilizam a ação dessa precisam pagar os preços no rigor da lei. Não é verdade, vereador Tel? O vereador presidente Tel fez uma fala em relação a isso. A outra coisa que eu queria dizer é sobre voto útil. E aí já parte para a questão um pouco eleitoral. Nós estamos vendo assim várias coisas, inclusive o candidato Elinaldo, que não veio hoje para a sessão porque foi gravar o programa, fez um estardalhaço na cidade sobre a sua campanha, que seria uma grande campanha e que ele iria ganhar as eleições. E só para constar, vereador Jorge Govelo, falar que a campanha de Vossas Excelências é uma campanha do Tostão é, no mínimo, uma piada. Mas eu gostaria de saber, na verdade, o que foi que aconteceu, porque eu tenho rodado, tenho feito campanha do voto útil, inclusive, porque os candidatos que eu defendo estão sendo candidatos para a Câmara Federal e para a Assembleia Estadual. Ponto. O que Vossas Excelências faz na cidade é uma campanha para prefeito, porque disseram aqui que a Semineto apoiaria, que Zé Ronaldo apoiaria, Zé Ronaldo não apoia e a Semineto não apoia, não aparece. A Semineto está cuidando da vida dele em Salvador, com Pablo, com Bruno Reis, que ao meu ver será os candidatos da verdade, e deixou Elinaldo aqui a ver navios, o que eu acho que é uma injustiça, inclusive. Mas falar do voto útil, minha gente, é dizer que nós precisamos prestar atenção nisso, porque tem gente que está querendo marcar posição, inclusive registrar o meu repúdio a isso, sobre essa campanha que se faz na rua, esculhambando as pessoas, xingando as pessoas. Os senhores chegam aqui nessa casa e não apresentam o projeto, e aí se reproduzem na campanha, fica um monte de gente no mini-trio na cidade, uma zoada, um negócio desconfortável, esculhambando as pessoas. Não tem uma sugestão, não fala o que vão fazer no governo, não fala por que quer ser candidato, não fala por que quer ocupar o espaço, só faz xingar e dizer o que é que não funciona, e ofende com xingamentos chulos, né, de baixo nível, a figura pública e a honra das pessoas. Então eu acho que isso não colabora, isso não é eficiente, visto que as pessoas hoje querem solução desses problemas. E eu, na verdade, fico preocupado porque é uma falta de coerência, já que Vossas Excelências chegam aqui o tempo todo e cobram postura em relação a isso. No mais, e agradecer pelo dia de hoje. Acho que nosso retorno tem sido bom. Nós trouxemos aqui vários debates importantes. Parabenizar o vereador Gilvan pela sessão especial aqui que foi realizada para discutir a questão dos eficientes. E eu acho que essa casa precisa dar essa resposta. Volto a fazer um apelo sobre essa questão do transporte público. Eu tenho sido testemunho ocular. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu acho, a minha opinião pessoal, eu acho que nós precisamos intervir junto ao Ministério Público para se tomar uma providência, sabe? Nós precisamos, isso sim merece uma ação conjunta dos vereadores para marcar posição, porque nós aceitando uma situação dessa, nós estamos jogando contra o povo, e não foi para isso que nós fomos eleitos. A questão da infraestrutura do ônibus, sabe? O aspecto do ônibus é ruim, a maioria das pessoas não tem condição de estar nesse transporte, sabe? E como eu disse, o secretário Taroba fez uma explanação aqui no ano passado, que foi convincente, falou dos investimentos, porque nós sabemos que é um problema, precisa de investimentos, mas ao que me consta, os financiamentos foram feitos, os projetos foram feitos, e agora a comunidade cobra resposta. Semana que vem eu vou estar mais uma vez no transporte público, gostaria de convidar, eu acho que essa pode ser uma ação dessa casa. No ano passado, eu falei aqui na tribuna sobre essa questão da saúde que estava complicada, o vereador presidente Tel atendeu a solicitação e fizemos uma blitz na saúde, fomos de perto conhecer. Acho que essa casa precisa firmar, acho que a presença do Poder Legislativo no transporte, pelo menos, vai fazer com que o motorista, vai fazer com que a cooperativa preste mais atenção, sejam mais cuidadosos, entendeu? Mandaram aqui, o Executivo mandou para essa casa um projeto onde limita, regulamenta eles
a ação do transporte na comunidade. Acho que é complicado a gente fazer agora, porque se a gente apresenta esse projeto, nós vamos estar eliminando a ação dos taxistas que funcionam com lotação e que hoje é um apoio ao transporte público. Acho que nós precisamos agora trazer esse pessoal aqui para essa casa para discutir, para ajudá-lo, segurar um pouco esse projeto, para que a gente de fato possa discutir, entender, tirar uma ação integrada para discutir com o executivo e até o final do ano a gente apresentar uma saída para essa questão do transporte público. Eu gostaria aqui de agradecer e desejar a todos um bom dia.